No programa de hoje batemos um papo com Patrícia Mello, uma das mais importantes autoras na literatura contemporânea brasileira. Patrícia é autora de 10 romances, como O Matador, que ganhou prêmios internacionais e que virou filme no Brasil, Inferno, que ganhou o prêmio Jabuti em 2001, Ladrão de Cadáveres em 2010, Fogo Fato em 2014, que acabou de ser lançado na França como Faux Foulé. E agora, em 2017, no Brasil, ela lançou Gog Magog. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Maurício. É um prazer estar aqui no seu programa. Que bom. Vamos começar falando desse lançamento na França do ano passado, né? Já são 10 romances no Brasil, romances urbanos, romances que falam da violência urbana. E aqui na França, você está sendo traduzida numa série policial da Actes Sud, que é uma série muito famosa aqui. Mas eu tenho a impressão que a sua obra vai muito além do policial, fala muito da realidade brasileira, né? Me fala um pouco disso. Eu acho que existe um denominador comum na minha obra, que é a questão da violência. Quase todos os meus romances abordam de uma maneira ou de outra essa questão. E, nesse sentido, é realmente um pouco reducionista taxar a minha literatura de literatura policial. Mesmo porque, eu sempre digo isso, a literatura policial ela tem toda uma série de características que são, sabe, são a escola inglesa de romance policial, escola americana, e eu nunca segui nenhum modelo, né? Eu sempre trabalhei muito livremente. Então, eu acho que é mais... Nesse romance, especificamente Fogo Fato, ele tem uma roupagem policial, né? Depois de quase 20 anos sendo chamada de autora do romance policial, eu decidi, bom, então agora eu vou fazer para merecer esse rótulo. Justificar, né? Mas eu acho que minha literatura realmente ela tem uma emborcadura mais ampla. Perfeito. Com essa bagagem imensa de trabalho que você tem, você já deve ter desenvolvido um método de trabalho. Me fala um pouco disso, da tua rotina, do teu método. Você escreve todo dia, você limita o número de palavras ou de tempo? Eu acho assim que há algumas coisas importantes assim no ofício do escritor e que eu tento manter na vida, não importa onde eu esteja e não importa em qual projeto eu esteja trabalhando. E, para mim, isso é a questão de escrever todo dia. Eu escrevo todos os dias, ainda que mudem os horários, porque eu estou viajando, ou porque eu estou fazendo palestras, mas eu escrevo todos os dias, em uma média de 4, 5 horas por dia. Eu sou uma boa observadora, então tem uma parte do trabalho importante que é aqui no estúdio, a caminho daqui, vindo para o táxi, conversando com o taxista. Quer dizer, essa observação ela é muito estrutural na minha forma de desenvolver personagens e de ver o mundo urbano, sabe? Eu sou muito atenta a isso. A realidade me traz um material muito rico. E pesquisa, né? Uma pesquisa temática, profunda. Cada vez que eu tinha um professor de filosofia que dizia assim, toda vez que eu quero entender um tema, eu dou um curso sobre ele. Porque ele é óbvio isso, você é obrigado a estudar profundamente para apresentar um curso, né, para formatar um curso. Eu acho que o romancista ele funciona mais ou menos nesse compasso, sabe? Nesse compasso. Toda vez que você quer responder, muitas vezes são questões suas, interiores, mas você se aventura num livro, sabe? Como você faz com essa pesquisa? Você depois vai passar essa informação para o romance, para a ficção. Mas não pode ficar de uma coisa meio cabotina. Você tem que ter cuidado. Como é que você dilui essa informação para a ficção? A pesquisa, ela nunca pode ser, no meu entender, ela nunca pode ser maior do que a fabulação, do que a imaginação.
Porque na hora que ela começa a encobrir a imaginação, ou ela comprometer a fabulação, né? Literatura é fantasia, é fabulação, é hipótese, né? Então, a pesquisa ela tem que entrar quase como um tecido para você construir essa hipótese, mas você não pode deixar esse tecido ser mais vistoso que a própria estrutura do romance. A boa pesquisa é aquela que você não percebe, sabe? Você Perfeito. lê a história e vê que tem uma pesquisa, mas ela é tão dissolvida na trama e na construção, na fábula, que você lê e... Eu acho que seria como ver um prédio sem ver os alicerces. Exatamente. A pesquisa está ali, mas você não ela está vê. ali no alicerce. E ela dá né? sustentação, dá Ela veracidade. ela faz com que o leitor acredite naquela hipótese que você está criando, né? Perfeito. Mas ela dá ao leitor a possibilidade de criar junto com o autor essa hipótese, né? Que na hora que você dá essa informação pro leitor, ele viaja com você e passa a construir com você essa hipótese que você está criando, que é nova. Né? Perfeito. Agora, dentro das suas pesquisas, você lê muita filosofia, você estuda filosofia por conta própria, né? Quanto de filosofia tem nos seus livros? Olha, eu acho que a filosofia ela é um exercício importante para o ofício do escritor, no sentido de não para o exercício de cada livro, ela não tem uma função prática, sabe, na nossa vida. Eu acho que nem na vida do escritor, e nem na vida do estudante, e nem na vida do filósofo, né? Ela não tem... eu acho que a filosofia ela te ajuda a compreender o seu tempo, ou pelo menos a tentar compreender o seu tempo. Sabe? O momento que você vive. O que é isso que está acontecendo agora? Entendeu? Que lá nos Estados Unidos você tem o Trump, no Brasil você tem o governo pedindo para o exército tomar conta do Rio de Janeiro, a cultura pop, como é que ela costura tudo isso. Acho que a filosofia ela te dá um equipamento para você tentar entender o que está acontecendo. E você está conseguindo entender o que está acontecendo agora lá no Brasil? Do ponto de vista violência urbana e do ponto de vista político? Olha, eu acho que dá para entender um pouco, sim, sabe? Eu acho que o Brasil vive um momento muito trágico em termos de... Eu acho que as condutas, os códigos éticos que a gente sempre usou como referência, né, para balizar a nossa vida moral e a nossa vida em sociedade, não dão mais conta, né, do que se passa em termos políticos e sociais. Agora, eu acho que dá para explicar e dá para entender, sim. Eu acho que o Brasil sempre foi um país de muita injustiça social, de muito pouco investimento em educação, e o que a gente vê hoje é quase que uma consequência óbvia desse desleixo histórico no que diz respeito à educação, esse cultivo histórico da violência, né? Fomos colonizados, tivemos fomos o último país a acabar com a escravidão. Olha, essa violência é presente ainda hoje, né, no nosso tecido social, tanto pela questão da injustiça social, quanto pela realidade econômica nossa. Eu acho que não tem segredo, dá para entender esse Brasil. O que não dá para entender, do meu ponto de vista, é a nossa tolerância como cidadão em relação a esse descalabro. Isso eu não entendo, sabe? Perfeito. Agora, voltando à sua obra, existe esse elemento recorrente, que é a violência urbana no Brasil, da qual você acabou de falar, e você acha que existe uma relação entre a identidade do autor e o tema recorrente da obra dele? Nesse caso, então, você e violência, qual é a relação? Eu
acho que essa violência, da maneira como ela sempre foi vivida no Brasil, seja na sua formação, na sua história, no período durante a colonização e depois no processo de urbanização, mesmo no nosso processo de redemocratização, antes na ditadura, depois na redemocratização, eu sinto que ela é constitutiva da cultura brasileira, sabe? Eu lembro sempre do Jorge Steiner criticando Vargas Llosa, do Jorge Steiner criticando o Eliot, na teoria da cultura do Eliot, que deixou de lado a questão da violência, né? Ele fala, como é que alguém, depois da Segunda Guerra, pode fazer uma teoria geral da cultura deixando a violência de lado? A violência, ela é constitutiva dessa sociedade, ela precisa estar dentro dessa teoria da cultura. E eu acho que o Brasil é isso, a violência é um elemento constitutivo do nosso ethos. O meu interesse é esse, eu acho que não tem como você entender o Brasil hoje sem você entender a nossa violência histórica e a nossa violência atual. Perfeito. E profundamente marcada na nossa história, né? Profundamente. A violência. Vamos falar um pouco de mercado editorial brasileiro, que é um mercado nanico, se comparado ao tamanho do país, 200 milhões de habitantes, né? Por que você acha que o brasileiro não lê, ou pelo menos não lê tanto quanto, por exemplo, os europeus? Porque não tem política de educação. Quando eu digo que não tem política de educação, não tem uma política de educação comprometida, longeva. O que a gente tem são projetos muito nucleares, aqui, ali, entra político, sai político, muda tudo. Hoje a educação está falida, os professores são personagens trágicos da nossa sociedade, são pouco valorizados. O próprio sistema de educação é um sistema que não exige nenhum engajamento do aluno, então ele forma cidadãos que são chamados de analfabeto funcional. Né? Ele não consegue ler uma notícia de jornal e entender o que dirá literatura. Né? Então, é perverso, porque esse analfabeto funcional é que acaba tendo essa tolerância infinita com o descalabro que acontece hoje na nossa sociedade. E, Patrícia, nesse cenário perverso que você acabou de descrever, podemos ter esperança no Brasil? A gente volta, né? Eu cheguei aqui falando para você dessa esperança negra, né? Tem um amigo que diz isso, ele fala, eu odeio falar, ter expectativas em relação ao Brasil, porque historicamente ela se comprova ser sempre uma esperança negra. Né? Quando vem um novo governo, vem uma geração que você vê ela mais, ou quando vem processo histórico que você fala, opa, a gente agora com a redemocratização, agora com... você fala, a gente vai para frente. Historicamente você vê que são processos falidos e que depois essa esperança era negra, entendeu? Não deu em nada. Eu não sei. Eu acho que há questões positivas na sociedade hoje, no Brasil como um todo, mas eu não vejo personagens, eu não vejo protagonistas que podem mudar a nossa história, entendeu? Você tem personagens como o Lula, que fizeram grandes transformações, mas eu não vejo novos líderes, eu não vejo gente... Sabe, você tem personagens como Fernando Henrique, ou como Lula, mas que são personagens de uma geração que já foi, né? Quem são os novos líderes? Eu não sei. É assustador, a gente ouve falar em coisas como Luciano Huck, sabe, para a presidência do país. Eu fico assustada com isso. Com certeza, estamos num vácuo político. Num vácuo enorme. Enorme, né? Bom, no programa de hoje conversamos com Patrícia Mello, uma das mais importantes autoras na literatura contemporânea brasileira. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada.